Olá, meus queridos, um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. E eu estou trazendo aqui um comentário, assim como eu tenho trazido muitos comentários, e mais uma vez eu quero agradecer a vocês que comentam, a vocês que contam suas experiências, participam no chat, dão os seus likes, compartilham os vídeos. Muito obrigado. O comentário feito pelo nosso querido Blue Sky a respeito de Beth Sarim. Talvez poucos irmãos na organização Torre de Vigia, da qual fiz parte por quase 30 anos, poucos irmãos sabiam, ou talvez até hoje não saibam, do que é Beth Sarim. Esse termo talvez já tenha escutado, assim, aquele sussurro muito longe, ou visto, lembrado que isso apareceu em alguma publicação por aí. Mas não tem a noção do que realmente significado, qual é o significado, quais são as implicações em volta da questão Beth Sarim. E o nosso querido Blue Sky traz aqui então a sua observação. Ele diz: Beth Sarim, apesar dos fracassos de 1914 e 1925, a expectativa era que o fim viesse em 1914. Hoje em dia eles mudam, né, a história para os membros, para tentar enganá-los, dizendo que lá eles não estavam esperando o fim do mundo, eles estavam esperando que acontecesse uma coisa terrível, só porque aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Aí eles tentam encaixar isso com a expectativa que eles tinham antes, mas não era a expectativa da Primeira Guerra Mundial. A expectativa, fomentada por Charles Taze Russell, era que os cristãos, que todos eles esperavam ir para o céu, e que começasse então a grande tribulação, no final do tempo dos gentios, e ia começar a guerra do grande Deus, do grande dia de Jeová, o Armagedon. Em 1925 foi a expectativa da ressurreição dos patriarcas, como Abraão, Isaac, Jacó e outros. Isso foi fomentado pelo segundo presidente, Joseph Franklin Rutherford, que começou a reinar na Torre de Vigia após a morte do Russell em 1916 e reinou até a morte dele em 1941, 1942. E aí o Blue Sky diz: apesar dos fracassos de 1914 e 1925, Rutherford continuou afirmando que a ressurreição terrena estava prestes a acontecer. O Rutherford fomentou a ressurreição de todos os 144 mil dos santos para 1918, e isso ainda é ensinado na organização Torre de Vigia, e isso também é ensinado nesse livro, Clímax de Revelação, que nós estudamos no estudo de livro de congregação umas 3 vezes. Então, isso ainda é um ensinamento vigente na organização, de que a ressurreição dos santos já começou em 1918. Ou seja, quando um dos cristãos ungidos, por exemplo, um membro do corpo governante, que eles chamam de cristãos ungidos, de cristos, quando eles morrem, eles não ficam adormecidos na morte. Eles automaticamente vão para o céu, ser um santo, e interceder por nós, como Maria, como São João, como São Paulo, como São Pedro, São Benedito, blá, 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 blá. Claro que essa crença na Igreja Católica eles condenam, mas na Torre de Vigia é mais ou menos a mesma coisa. Inclusive eles ensinam, e até nesse livro mesmo também, quando fala lá a explicação do capítulo 7, do livro de Apocalipse, que é comentado versículo por versículo aqui, na explicação dos versículos 13 em diante, quando se fala, quem são esses que saem da grande tribulação e tal, aí um dos que eles acham que é os 144 mil ressuscitados no céu, diz, esses são os que saem da grande tribulação. Aí eles explicam que os ungidos que morreram estão no céu, estão dando instruções para os ungidos que estão vivos na terra. Ou seja, uma comunicação entre os mortos e os vivos, que eles chamam de espiritismo, ocultismo, quando é nas outras religiões, aí eles condenam. Mas lá eles ensinam da mesma forma. Veladamente os irmãos nem percebem. Eu digo os irmãos, a maioria, né? Que só pega só o mingau e engole, nem sente o gosto. Em 1929, ele autorizou a compra de Beth Sarim, uma casa para Abraão e outros príncipes ressuscitados morarem, em San Diego, Califórnia. Há um pequeno pedaço de terra, lá em San Diego, na Califórnia, sobre o qual, no ano de 1929, foi construída uma casa, na verdade uma mansão, que é chamada e conhecida como Beth Sarim. As palavras hebraicas Beth Sarim significam casa dos príncipes, e o propósito de adquirir aquela propriedade e construir a casa era para que houvesse uma prova tangível
de que existem hoje na Terra aqueles que acreditam piamente em Deus e em Cristo Jesus e em seu reino, e que acreditam que os homens fiéis da antiguidade em breve serão ressuscitados pelo Senhor, que voltem à Terra e assumam o controle dos assuntos visíveis da Terra. E aí o Rutherford ficou morando nessa casa dos príncipes até a morte dele em 1941, 1942. Foi realmente a casa dos príncipes, porque Rutherford e seus asseclas, os seus lacaios mais próximos, é que usufruíam dessa mansão, construída pelos irmãos, custeada pelos irmãos, paga pelos irmãos, onde tinha lá na garagem 2 Cadillacs. Isso tudo enquanto a humanidade estava passando pelo período da Grande Depressão, grandes problemas de fome, problemas financeiros, onde havia também a lei seca, que proibia o consumo de bebidas alcoólicas, mas ainda assim Rutherford usufruía de uísques vindo contrabandeados lá do Canadá. Homem esperto, né? Que espertinho. E os irmãos, tadinhos, acreditaram em tudo que Rutherford falou. Mas, fazer o quê, né? Estamos aí falando de homens que estão no poder, que são inquestionáveis na organização, eles são considerados os substitutos de Cristo. O termo ungido significa Cristo, eles se auto-intitulam os ungidos, os cristos, os substitutos de Cristo, os guardiões da doutrina. E não importa o quanto você leia a Bíblia, você pode ler a Bíblia todo dia, pedir Espírito Santo, acreditar em Jesus, viver conforme Jesus mandou. Mas se você não for um escravo do corpo governante, você nunca vai trilhar o caminho da vida eterna. É o que eles ensinam nas suas publicações. Acredite se quiser, mas eu fiz parte dessa organização por quase 30 anos. Muito bem, agradeço aí ao nosso querido Blue Sky, agradeço a todos vocês aí pela atenção a mais esse vídeo. Aguardemos então os nossos próximos vídeos.